No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7 ao 13, diz que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os de Ló. E vendo eles que não podiam continuar juntos por causa dos seus rebanhos, então eles decidiram se separar. E Abraão disse para Ló: escolhe para onde tu queres ir, para a direita ou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E Ló, naquele momento, ele olha, e de um lado havia somente deserto, e ele olhando para o outro lado, havia as campinas verdes do Jordão. E então ele fugiu do deserto, indo para o lado aparentemente bom. Este é o momento, acordando com a palavra: desperta tu que dormes do teu sono espiritual, pois Jesus Cristo, o nosso Senhor, muito breve voltará. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é sobre lutas e deserto. Vimos na lição de ontem sobre Abraão, no qual ele se tornou uma bênção nas mãos de Deus, mas neste processo ele tinha que ser lapidado pelo próprio Deus. Mas então, diante de uma situação onde ele e o sobrinho dele havia de se separar, então ele dá a preferência de escolha ao sobrinho Ló. E Ló também era muito rico e havia muitos servos e gado. E ele então corre do deserto e vai para o lugar no qual aparentemente a vida era mais fácil. Só que ele não sabia que o deserto é a escola do Senhor. É onde o barro no qual nós somos é amassado e moldado de acordo à vontade do Senhor. Mas muitas pessoas têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, desse jeito assim, vou morrer assim. Então é porque você ainda não conhece o oleiro que amassa o barro e faz o vaso de acordo à vontade no qual agrada a ele. Mas tem vaso que diz assim: eu não quero ser um vaso, eu quero ser uma bacia. E Deus diz: eu não te fiz uma bacia, eu fiz de você um vaso, e um vaso de valor. Em Romanos capítulo 9, no versículo 20 diz: mas quem és tu, ó homem, que replicas contra Deus? Porventura a coisa formada dirá aquele no qual o formou: por que me fizestes assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro? Então o barro pode dizer para o oleiro: porque eu não nasci homem, porque eu não nasci mulher, porque eu nasci negro e não branco, porque eu nasci pobre e não rico. E tantas outras perguntas que o ser humano faz para Deus, mas que somente quando está no deserto ele consegue compreender que Deus, ele faz as coisas da forma que agrada a ele, e o que ele faz é perfeito. E então Ló, naquele momento, escolhe o lugar que agrada aos seus olhos, e ele vai para Sodoma. Ele vai para um lugar no qual é cheio de depravação e tantos pecados, no qual deixava Deus indignado. Eu quero dizer para você, você tem duas escolhas diante de você. Ou você encara o deserto de Jeová para ser moldado de acordo à vontade do Senhor, então você corre desse processo e vai para o mundo. Mas lembre-se, o mundo simboliza o pecado, e tudo isto um dia será destruído, assim como foi Sodoma e Gomorra. Havia um profeta chamado Jonas, e um certo dia ele decide então correr da presença de Deus. Acreditava ele que poderia escapar da presença de Deus. E antes que ele pudesse ir para o mundo, então ele vai parar no estômago de um grande peixe. E naquele momento fez ele parar, pensar e conscientizar e voltar para a presença de Deus, pois o melhor lugar onde alguém deve estar é na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que fazem de tudo para se distanciar do chamado e do propósito que Deus tem para a vida dela. E até quando ouve uma palavra assim, então ela ainda diz: esta palavra não é para mim, ela não está falando comigo. Cuidado, vaso. Deus está olhando para você, e o que Ele tem sonhado para a tua vida, Ele vai cumprir em você e com você. No início, o processo do deserto é até dolorido e às vezes assusta, mas no final você vai ver que desde o início Deus cuidou de você em cada detalhe. No deserto você entra como um aluno inexperiente e fraco, mas você sai de lá formado e graduado e glorificando o nome do Senhor. Você lembra da história de Moisés? Ele acreditava que porque morava no palácio, que era famoso, tinha dinheiro, era respeitado pelas pessoas, então ele acreditou que quem ele era e o que ele tinha poderia libertar o povo de Israel da escravidão. E quando ele viu um soldado batendo em um do seu povo, então ele foi e matou o soldado.
Mas Deus diz: corre, Moisés, salva a tua vida. E ele deixou tudo e todos e foi morar no deserto. Muitas vezes algumas pessoas acreditam que o seu status perante a sociedade é o suficiente e que as suas riquezas, elas são inabaláveis. Então, em algumas situações, Deus permite vir as turbulências. E quando alguém abre o olho, está como Moisés, sozinho e ainda no deserto. Deus mostrou para Moisés que não era quem Moisés era perante as pessoas que iriam libertar o povo. Não era o poder de Moisés, não era o braço de Moisés, não era a força de Moisés, mas sim quem Deus realmente é. E é por isso que Deus diz para Moisés: vai, Moisés, e diga que o grande eu sou te enviou. Pois somente Deus pode dizer assim, pois somente Ele é. E a história você já sabe como termina. Talvez você fale assim: este irmão com esta mensagem novamente sobre deserto, a minha vida está uma beleza, eu não estou enfrentando luta nenhuma, está tudo uma maravilha, se melhorar até estraga. Então eu te digo, não despreze a luta dos outros, pois muitas pessoas neste momento nem sabem o que vai fazer no dia de hoje, diante de tantas lutas, de tantas incertezas. E tome muito cuidado. Se a tua vida está realmente assim uma maravilha, como você diz, então talvez você escolheu os mesmos caminhos que Ló. E para onde Ló foi? Ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Então Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Já não aguento mais tanta afronta daquele povo contra mim. O pecado daquele povo tem me indignado. E Abraão, naquele momento, ele fala para Deus: Senhor, o meu sobrinho Ló está lá. Espere um pouco, talvez eles consigam sair de lá. Você tem orado tantas vezes. Alguém da tua família tem se desviado. Alguém da tua família tem abandonado. Alguém da tua família vive nas drogas, nos vícios, e você tem buscado de Deus uma resposta, uma libertação. Eu quero dizer para você, meu irmão, como mensageiro de Deus, não desista da tua fé, não desista de orar, não desista do poder da oração, pois Jesus Cristo diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você está pedindo a Deus, pode ter certeza, ainda que seja necessário Deus enviar um anjo, mas Deus vai enviar para responder que Ele é Deus na sua vida, que Ele cumpre, que Ele faz acontecer, pois Ele é um Deus de milagre. Não duvide, tenha fé, apenas creia, porque Jesus Cristo diz: aquele que crê será salvo e toda a família dele, porque a nossa fé vai levar não somente a nossa vida para o céu, mas também a nossa família. Através de nós eles vão reconhecer a Cristo e glorificar o nome do Senhor. A justiça de Deus, ela diz para Deus tantas vezes: eu não aguento mais o pecado da humanidade. Cristo tem que voltar logo para buscar aqueles que já receberam a Ele, e o restante então ser condenado e ir para o inferno. Mas o grande amor de Deus e a misericórdia do Senhor diz: espere um pouco, tem muitos ainda que eu quero tirar deste mundo, e através de Cristo eles serão salvos. E eu tenho certeza que muitos no dia de hoje estão ouvindo esta singela mensagem. Então eu te pergunto: Deus está falando com você realmente? Neste momento Ele coloca diante de nós o deserto ou as Campinas Verdes? Ló saiu de lá a tempo, mas infelizmente a esposa dele ficou pelo caminho, pois ela saiu de Sodoma, mas Sodoma já estava impregnado no coração dela, e Sodoma não saiu de dentro dela. E naquele momento ela olha para trás, e ela mostrou que o coração dela estava naquele lugar, e ela foi transformada em uma estátua de sal. Ló entrou lá rico e com muitas pessoas do lado dele, mas ele saiu de lá somente com as 2 filhas dele e sem mais nada, porque ele desobedeceu a Deus, ele não buscou entender qual é a vontade de Deus. Então essa lição fica para a nossa vida no dia de hoje. Cuidado com o lado bom e prazeroso da vida, que atrai os olhos, mas não atrai uma vida na presença de Deus, que engana a muitos, mas não engana aqueles que confiam no Senhor. Talvez o inimigo tenha colocado tantas situações na tua frente, querendo chamar a tua atenção, e eu digo para você: não venha aceitar as afrontas de Satanás, as ofertas de Satanás, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. E a coisa mais bonita, mais importante, mais linda foi a presença de Jesus nesta terra para morrer por nós.
Não tem nada no qual nós possamos fazer para retribuir este grande amor de Deus. Continue fiel na presença do Senhor. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena. Os manjares de Satanás muitas vezes são enfeitados para atrair a atenção das pessoas. E tem muitas pessoas indo para Sodoma e Gomorra porque são atraídos pelos prazeres. Mas Deus diz que o povo dele são verdadeiros adoradores, que rejeitam até o próprio eu para fazer a vontade de Deus. E eu digo para você no dia de hoje, você se vê realmente em meio a tantas lutas de deserto, um deserto árido e seco, e os seus olhos já não têm mais lágrimas de tanto choro, tantas decisões que você já tomou na vida e você não vê nada dando certo. Você já parou para pensar o que Deus realmente quer de você? É hora de você parar antes de fazer algo ou tomar qualquer decisão. Então entre no seu quarto, feche a porta, se derrame na presença do Senhor, busque intimidade com Deus. Deus vai responder você. Diga para Ele tudo o que está acontecendo. Pede a Deus uma direção, o que realmente fazer, pois Ele cuida de você. Ele não te desampara e Ele te honrará por você estar colocando nele a confiança no qual você tanto deseja. Você confia em Deus e então Ele vai te honrar. É o teu casamento, é a tua vida financeira, talvez é a tua vida sentimental, a tua vida profissional, talvez uma enfermidade que tem assolado a tua vida, talvez é uma angústia, uma tristeza. Você se vê tão aflito que você acredita até mesmo que está com uma depressão. A sua vida já perdeu o sentido de viver. Você não tem mais ânimo para nada. Eu te digo, tenha calma. Não tome decisões precipitadas. Mas eu quero dizer que não foi uma simples coincidência esta mensagem, esta palavra chegar até você. Deus está falando algo contigo. Se está difícil, Ele está te ensinando. Ele está ensinando você a confiar nele. Você então diz, mas nenhuma porta se abre mais na minha vida. Eu quero dizer, abra você primeiro a porta do teu coração e deixe Cristo fazer a vontade dele na sua vida. Não se desespere, Cristo está chegando com a providência. É a primeira coisa no qual nós devemos fazer, é aceitar a vontade dele na nossa vida. E então Ele vai trazer paz, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer o amor que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer na vida do ser humano. Ele vai trazer uma vida no qual você vai enxergar, não da forma no qual você tem visto, mas agora com os olhos de Deus sobre você. Sinta agora Ele falando contigo, em cada respirar que você está tendo agora. Sinta Cristo te dando uma nova chance de entender que Ele segura em tuas mãos e Ele está dizendo, eu estou aqui do teu lado. Este deserto não vem para te matar, este deserto vem para te forjar, para te fortificar, para fazer de você um vencedor na minha presença. Assim diz o Senhor. Eu te ajudo a chegar, ainda que seja necessário, eu vou fazer jorrar a água da rocha para matar a tua sede. Eu vou fazer cair maná do céu. Mas você não será atingido por esta derrota no qual tantas pessoas têm falado. Talvez as pessoas tenham olhado para você e tenham desacreditado de você. Deus está falando, não confia em você, confia em mim, confia em Jesus, em quem eu sou, diz o Senhor. Confia em Cristo. Deus está traçando uma nova história para a tua vida. Ele te ajuda a vencer. Ele é o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo. E Ele diz para você, desde o primeiro dia que você decidiu confiar em mim e entregar a tua vida em minhas mãos, eu cuido de você. Eu cuido da tua família. Olhe para trás, olhe o teu passado. Olha quem você era. Olha agora quem você já é. É porque eu estou sustentando você. Eu estou tirando da tua vida aquilo no qual não agrada. Diz o Senhor para você. Deus está permitindo que muitas pessoas batam em retirada de perto de você, porque estas pessoas não vão te ajudar, mas elas vão tentar te destruir. E Deus está falando, eu preciso de você, de um momento a sós contigo. Esta luta no qual você enfrenta, muitas vezes tem que ser somente você e Deus. Quando Jacó estava no deserto, ele enfrentava ali o anjo, naquele momento no qual ele estava buscando a bênção dele.
o anjo agarra Jacó e naquele momento, depois de lutar contra o próprio Deus, ele então não solta mais o anjo, porque ele diz: eu preciso da minha bênção, eu preciso ser abençoado. A palavra de Deus diz que o anjo toca na juntura da coxa de Jacó e ele então recebe a bênção dele. Sabe qual é a primeira bênção que ele recebe? A presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. A vida dele foi transformada, o nome dele foi transformado e a palavra diz que até o andar dele, o caminhar dele foi transformado. Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Não se desespere diante das lutas. Não se desespere diante de tudo isso que tem acontecido. O deserto é difícil mesmo, não é fácil. Deus não prometeu uma vida de facilidade. Deus falou: no mundo vós tereis aflições, mas não se desespere, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou do seu lado te ajudando a chegar. Aleluias. Eu te convido neste momento, se você puder, ore comigo, fale com Jesus neste momento. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, meu Deus, no qual veio ao encontro do nosso coração e nos fez enxergar o que os nossos olhos não podem ver, mas que o nosso coração agora pode sentir. Nos perdoe, ó Deus, por algum momento duvidar de ti e da tua palavra, que o Senhor diz que cuida de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, acalma, Senhor, a nossa alma, tira de nós essa angústia, essa tristeza. Pai, traz a tua alegria, Senhor, a tua paz sobre a nossa vida e mostra-nos a tua vontade. Nos direcione, ó Deus, pelos teus caminhos, porque a nossa vida, meu Deus, a vida minha e a vida desta pessoa que está orando comigo, este irmão e esta irmã, que neste momento fala contigo, Senhor, está em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, assim nós declaramos. Amém? Você crê? Então não duvide. Deus está com você e Deus cuida de você. Eu te desejo um ótimo dia cheio de paz, amor e alegria na presença de Deus. Compartilhe esta mensagem. Seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E eu quero te dizer o meu muito obrigado por estar aqui junto comigo, ouvindo a palavra de Deus. E eu espero ter ajudado você em alguma área na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. O meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não.